Olá, vamos dar início ao nosso terceiro vídeo do módulo 2 do nosso curso de Introdução a Redes de Computadores. Neste vídeo, iremos explorar um importante protocolo da camada de aplicação, o protocolo FTP. O protocolo FTP é um protocolo cujo propósito é basicamente possibilitar a transferência de arquivos. Deste modo, o FTP ele apresenta várias características semelhantes ao protocolo HTTP que a gente acabou de ver. FTP vem de File Transfer Protocol, ou seja, uma tradução direta para protocolo de transferência de conteúdo, protocolo de transferência de arquivos. E aí, quando eu falo que tanto o HTTP quanto o FTP têm características em comuns, nós podemos listar várias. Por exemplo, o FTP ele é um protocolo textual, ou seja, os comandos do FTP eles são comandos textuais, assim como são o do protocolo HTTP. O FTP ele utiliza como protocolo de transporte subjacente também o TCP, e é natural que seja o TCP, já que o FTP ele almeja transferir arquivos e você não quer que um arquivo eventualmente tenha algum byte, algum dado perdido. Então, por conta disso, o FTP utiliza esse serviço do TCP. E aí, além de algumas semelhanças, também há algumas diferenças. Entre elas, por exemplo, é a questão do estado. Como eu falei, o HTTP é um protocolo sem estado. Então, entre requisições distintas, o HTTP não guarda a memória. Já o FTP não, ele é um protocolo com estado. Então, a partir do momento que você se loga, nas requisições seguintes, o servidor vai guardar a memória dessa sessão em curso. Então, você não precisa estar se logando novamente. Você eventualmente se loga e passa os comandos seguintes para o que você quer. Uma característica do FTP é o seguinte: quando você está trabalhando com ele, os comandos que ele define do seu protocolo se assemelha ao processo de você manipular arquivos em um diretório. Onde quando você tem diretórios, você tem uma árvore de diretórios, você pode mudar de diretório, você pode fazer o download, ler um arquivo, você pode escrever um arquivo, você pode deletar um arquivo, você pode mover um arquivo. No FTP você também tem funcionalidades distintas. Então você pode fazer o download, fazer o upload, mudar de diretório e assim sucessivamente, certo? Aqui nós temos uma arquitetura básica da comunicação com o FTP, onde o FTP, assim como o HTTP, ele tem como base a arquitetura cliente-servidor. Então, na arquitetura cliente-servidor, nós vamos ter aquele cara que é o servidor, que é o cara que mantém o conteúdo. Ele é um componente passivo da rede. E nós vamos ter o cliente FTP, que é o cara que acessa, é o elemento ativo. E aí toda vez que um usuário ele quiser manipular algum dado, ele necessariamente precisa do cliente para acessar o servidor. E aí, em termos de clientes, você vai ter tanto clientes dedicados, ou seja, softwares que servem só para você transmitir dados FTP, mas também softwares mais genéricos. Um exemplo de um cliente FTP é o próprio navegador, onde alguns navegadores, como por exemplo o Firefox, são navegadores que dão suporte ao protocolo FTP. Então, toda vez que lá na barra de endereços, você, quando vai definir um endereço, coloca FTP, eventualmente alguém lhe passou uma URL para você acessar um dado do servidor, e essa URL tem FTP, ali você está indicando que vai utilizar o protocolo FTP. E aí o navegador ele chaveia a funcionalidade ativa para passar a operar via FTP durante aquela aba aberta, certo? Obviamente que o navegador precisa dar suporte. Não é que simplesmente você botar FTP vai funcionar. O navegador tem que ter esse suporte
para esse chaveamento. Uma outra diferença importante no caso do FTP é que o FTP, ele ao invés de utilizar uma conexão para transmissão, ele utiliza duas conexões, que é algo diferente do HTTP. No HTTP, você eventualmente tem um servidor, e quando o cliente ele faz uma dada requisição, você abre uma conexão TCP, onde o dado faz a requisição indo e volta a resposta. No caso do FTP, ele abre duas conexões TCP. Uma conexão que é chamada conexão de controle e uma conexão que é uma conexão de dados, ambas utilizando por baixo o protocolo TCP. Esse processo de comunicação em duas conexões é chamado comunicação fora de banda, porque você utiliza duas conexões aí. Outro conceito importante em relação às portas. Algo que eu acabei não mencionando para o HTTP foi a questão das portas utilizadas, que no caso do HTTP, a porta padrão do servidor é a porta 80. Obviamente pode ser configurada uma porta distinta, mas a padrão que está especificada lá na RFC é a porta 80. Já no caso do FTP, também tem um conjunto de portas padrão, que são quais? A porta 21 sendo uma porta de controle e a porta 20 sendo a porta de dados. Então, o que é que vai acontecer? Toda vez que precisa haver uma conexão, uma comunicação, inicialmente abre-se a conexão de controle, onde tanto o cliente quanto o servidor negociam os dados necessários e, eventualmente, quando há uma definição, por exemplo, para fazer um download, abre-se uma nova conexão, também TCP, só que agora na porta 20 do servidor, para ver essa comunicação. Então você vai ter sempre duas portas aí sendo utilizadas e não apenas uma. Essa questão da porta definida, porta 21, por que 21? Basicamente está especificado no protocolo. Então quem especificou o protocolo definiu as portas 20 e 21 como sendo portas do protocolo TCP ou protocolo FTP. No HTTP foi porta 80, no SSH porta 22. Cada protocolo eventualmente pode especificar o seu conjunto de portas utilizadas. E aí, quando se fala conjunto de portas utilizadas, eu estou falando nas portas do servidor. Na porta do cliente, se vocês se recordam lá que eu falei lá atrás, o cliente ele escolhe uma porta aleatória. Então, quando eu estou dizendo que uma porta está sendo utilizada, a porta 21 é a porta 21 no servidor. Na porta no cliente poderia ser porta 5000, porta 6000, porta 50.000 e assim sucessivamente. Certo? Aqui nós temos alguns dos comandos do protocolo FTP. Vocês vão perceber que nós também utilizamos comandos textuais. Então, quando o cliente ele quer se identificar, ele vai passar o comando user e o comando pass para fazer a autenticação. Listar dados de um dado diretório, list, retrieve para recuperar e assim sucessivamente. Você tem uma lista extensa, mas a característica-chave que é necessário a gente entender aqui são justamente o formato das mensagens, que seguem basicamente uma estrutura bem próxima do que é o HTTP, seja na requisição ou na resposta. Na resposta você também vai ter um conjunto de códigos que vão especificar o tipo da resposta. Por exemplo, não consegui escrever o dado no arquivo, houve o usuário foi identificado, vai ser realizado a autenticação e assim sucessivamente. Então,
Obviamente a gente vai ter códigos diferentes do que são no HTTP, mas eles seguem uma ideia semelhante. Você vai ter um código que vai especificar o propósito dele. Algo importante, por que 331? Basicamente é o que foi definido lá no protocolo, não tem uma justificativa específica técnica sobre isso, é basicamente o que foi escolhido quando o autor definiu. Todo protocolo, ele necessariamente ele precisa utilizar esse conceito de códigos de erro, Não, isso é uma decisão do proponente do protocolo. Poderia ser uma palavra, poderia ser qualquer outro indicador. Então, essa metodologia de utilizar códigos para indicar erros ou status de aceitação, isso é simplesmente uma escolha do desenvolvedor.